está cuidando do nosso site, que é o site do GTEX, grupo de política, grupo de pesquisa, trabalho, educação e sociedade, GTEX, o William está me ajudando. Muito bacana, todos os filmes estão lá, porque esse projeto vem acontecendo desde 2008, é uma coisa bastante, já vem caminhando, sempre crescendo e se reformulando e se melhorando com a participação de todos. E agora o William ficou responsável pelo site, pelo blog de divulgação das nossas atividades, dos filmes que já discutimos em períodos anteriores, inclusive com as crianças, tem muito filme infantil aí. E um pouquinho da nossa história que a gente está começando a desenvolver ali. Então, obrigadíssima, William. O Henrique também, que está nos ajudando, é o nosso colega ali atrás. Quem mais está aqui? O Matheus, o responsável por todos os filmes, com alta qualidade, definição e etc. Dentro de um filme a gente fala com o Matheus ali, orientando meu também, de iniciação científica. As meninas aqui que também estão trabalhando mais diretamente com a iniciação científica. Enfim, a Maura que está ali atrás. Obrigadíssima também pelo apoio aqui na realização desse projeto, tá bem? Espero não ter esquecido ninguém. O Hermano, que é que entra, como é que a gente diz? Quando a gente adotado, um adotado ao grupo e daqui a pouco vai fazer parte mais efetivamente também. Bem, e a Elaine, professora da rede pública, nosso contato com a rede, e que tem sido responsável pela organização das oficinas, sempre em contato com os colegas que vão fazer as oficinas à tarde, não é? Então, e vai ser responsável também pela organização desse material que nós estamos sistematizando, compilando, para que seja público e todos possam utilizá-lo, né? Inclusive os professores possam ter ali instrumentos de trabalho, ferramentas de trabalho que possam ser utilizados no seu dia a dia na sala de aula. Que esse é um dos nossos objetivos aqui, produzir ferramentas que possam ser utilizadas pelos colegas que estão mais ali diretamente trabalhando com os jovens e as crianças na educação básica, né? Fortemente atingida agora pelas medidas provisórias. Bem, nós fizemos uma avaliação no mês passado. Os colegas que estavam presentes na oficina deram muitas sugestões, eu quero agradecer todas as sugestões. Nós nos reunimos também para pensar um pouco sobre essas sugestões, sobre os filmes, vários filmes aqui, inclusive filmes, alguns deles estão no nosso blog, porque trabalhamos em momentos anteriores, certo? Então, O Quanto Vale o Ecoquilo, Cabra Marcado para Morrer, foi um filme muito bacana que fizemos especialmente com os movimentos sociais do campo, né? Então, alguns deles, Terra para Arroz, também já fizemos. Então, alguns deles nós já trabalhamos e outros nós vamos acrescentar, vamos ver, vamos estudá-los e vamos ver as possibilidades de estarmos trabalhando também em outras temáticas, certo? Nós gostamos muito que nós estamos indo muito bem, ninguém falou que não que é ruim o nosso trabalho, então a gente ficou muito contente, obrigadíssima pelo reconhecimento, não é? Nós tivemos aqui uma avaliação de bom para excelente, mais para excelente, então nós ficamos muito contentes. E nós estamos também incorporando uma das sugestões que nos pareceu ser bastante adequada, que é a ideia do mediador da exposição do nosso colega que faz a discussão do filme. Normalmente a gente tinha deixado sem essa mediação, sem esse meio de campo, não é? E fazia um debate direto, expositor, debatedor com o público. Então, hoje
nós vamos incorporando essa sugestão aqui, muito bem-vinda. A Elaine vai estar fazendo aí, será o personagem da mediação, tá bem? Ela que vai organizar o debate entre o público, com vocês, e o professor Sérgio. Bem, obrigada então por essa sugestão. Outra coisa importante que eu tenho para falar é que a nossa programação, ela tem um período de recesso, que é o mês de julho agora. Então, no mês de julho, nós não teremos filme, não teremos debate, esse é o último, agora de junho. Voltamos no dia 26 de agosto. Então, quem tiver com o folder, marca na agenda, porque nós tivemos que mudar o dia em agosto. Tivemos que passar para 26 de agosto, porque o dia que estava antes é recesso aqui na UF em função da greve. Então, as férias de julho passaram a ser em agosto até o dia 20. A gente volta, então, dia 26 de agosto. Tá bem? E no mês 11, houve um engano aqui nosso, porque temos atividade no dia, em agosto, setembro, outubro. No mês 11, não é atividade fílmica, o mês 11 é a confraternização do trabalho final. Então a gente vai ter um café, um grande café aqui. Tragam suas famílias, seus colegas, maridos, esposas, filhos, vizinhos, não é? Para a gente fazer a confraternização final do nosso trabalho. Porque se vocês observaram, nós temos 3 filmes por módulo, e aqui no último, que é o módulo 3, ficaram 4, porque entrou um a mais, sem esse, que não era o caso, nós nos equivocamos aqui. Então são 3 filmes aqui também, e o mês 11 do 11, a nossa confraternização final, tá bem? Obrigadíssima então. Vamos ao filme. De novo, agradeço a colaboração e a disposição no sábado pela manhã do Sérgio e à tarde a Denise. Daqui. Você vai passar depois. O William está me mostrando. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito por vocês aqui, do curso de Formação Política pela 7ª Arte, pela professora Fabiane, né, e todos presentes, e gostaria também de parabenizá-los pela organização e pelo trabalho que vem desenvolvendo até então. Eu fiz algumas anotações, até porque eu acabo me perdendo muito na minha fala, e eu não gostaria, nós temos um tempo, né? Eu gostaria de saber se é por volta de 20 minutos, alguma coisa assim, menos. Porque tem um debate e tal, né? É só para eu me organizar aqui. Mas, por favor, fique à vontade para me avisarem também. E eu peço para que vocês fiquem também fiquem à vontade para fazer interrupções sobre questões e algum tipo de avaliação que tenham. A minha leitura do filme, depois nós falaremos um pouco coletivamente sobre isso, mas é uma leitura a partir do que eu venho pesquisando e trabalhando nas indicativas do currículo, né, que foi lido agora. Ou seja, há várias leituras sobre esse filme, que foi um filme bastante famoso, né, recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2009, e além disso ele traz aí algumas discussões que outros autores puseram em debate a respeito de indisciplina, avaliação, modos de aprendizagem, linguagem, quebra de autoridade paterna e docente, perda de valores sociais, punição, poderes, democracia escolar, discriminação e exclusão. Esses são os destaques dos textos e dos debates feitos em relação a esse filme que eu elenquei aqui, e vou deixar depois, talvez, à disposição de uma bibliografia em torno disso. Mas, sem querer polemizar muito com essa discussão, eu pensei que num caminho de
para o debate, a partir da perspectiva, primeiro, da escola, como parte do social. Né? Então, a escola ela não estaria isolada do todo social nessa visão de debate. O que significa isso? Primeiro, acho que uma ressalva em torno da tradução do título para o português. Né? Tanto o filme quanto o livro, né, que ele tem, os dois têm a mesma tradução no título, há um acréscimo, né, da escola. No original, é entre muros, não somente. Né? Eu acho que a ideia de entre muros é uma ideia mais interessante do que entre muros da escola. Eu digo isso porque nessa dimensão criam-se barreiras internas à escola. Ou seja, dá a impressão de que os problemas ali elencados ou vividos, eles poderiam ser resolvidos tão somente no interior da escola, pelas próprias regras que essa escola, né, colocaria aos alunos e professores. Então, entre muros, dá uma dimensão social ampla a discussão. Eu acho que foi uma das intenções do próprio escritor aqui, que é o François Bigodeau. Na verdade, o François Bigodeau é o François Marin no filme. É o professor, é o escritor do livro e, ao mesmo tempo, é um dos roteiristas, né, deste filme, que aí tem o Laurent Cantet, né, como roteirista também. Então, ele foi professor durante 7 anos, né, numa escola. Ele tem graduação em língua francesa, e ele trabalhou, então, nessas escolas, que são escolas tais como esta, mas não é uma escola em Paris. É uma escola tida como ZEP, que é de Zona de Educação Prioritária. Então, a questão dos muros é uma política do próprio governo francês em reorganizar o ensino nas escolas públicas francesas. Aliás, as escolas públicas francesas, elas ainda guardam um resíduo da Revolução Francesa, de 1789. Acho que é porque ela é conhecida como uma escola republicana. O que significa ser uma escola republicana? Ela dá, né, abertura aos pais a todo momento de entrarem à escola e colocarem a sua presença, né, na discussão assim que desejarem. Então, eu acho que é o único recurso ainda dentro da França no qual a ideia de cidadão da Revolução Francesa, ela tem essa perspectiva, a perspectiva de participação, de certa maneira. Né? Mas falaremos sobre isso. Então, a perspectiva da leitura, ela gira em torno da criação da obra literária e artística no conjunto de seu tempo e a dinâmica da própria obra no contexto da educação e de processos sociais experimentados por jovens em meio às possibilidades de trabalho e frente às leis draconianas aí de imigração e nacionalização que a França tem. Tudo bem? Eu estou falando um pouco da França no contexto do filme, mas depois nós podemos abrir de uma forma mais geral. Então, essas questões, elas estão aí, acho que atravessando, né, todo o filme, e algumas perspectivas, o próprio personagem principal, François, ele se caracteriza talvez como anti-herói. Há alguns textos que lidam com esse filme que também o caracterizam como um anti-herói. Entre eles, o Flávio Vassoler aqui, ele observa que Entre Muros da escola se aparta da idílica filmografia escolar hollywoodiana. O mestre com carinho, onde alunos rebeldes e desordeiros encontram um professor idealista, engajado, que promove uma verdadeira revolução em sua sala de aula. Muitas vezes contra o conservadorismo da direção. O voluntarismo da indústria cinematográfica norte-americana é questionado frontalmente. Não se trata apenas de projetar a mudança institucional como um mero apelo à vontade e ao ímpeto. Isso é do Flávio Ricardo, que ele é um doutorando em letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, para além do bem ou do mal, François também, acho que não apresenta, como o Vassoler diz, essa questão voluntarista, não é?
Outro personagem que poderia ser lembrado, eu acho que não à toa, seria o John Keating, que é o professor de Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo. Naquele filme havia uma filosofia por trás, naquela que as pessoas tivessem o caminho da liberdade, um caminho de transformação da sociedade num coletivo, mesmo que um pequeno coletivo. Então, a partir da anotação daquele filme, do Carpentier, ou Diem, o poema, né, de Walt Whitman aí, deste filme, marca uma filosofia, por exemplo, americana do transcendencialismo. Transcendencialismo, não é, que está nessa obra, acho que é uma das últimas filosofias americanas rebeldes aí, de um tempo. Então, aquele filme retrata um pouco disso. Se há alguma filosofia nesse filme, não é, que nós assistimos hoje, talvez seja uma filosofia ligada ao individualismo, de certa forma, neoliberalismo, a questão das individualidades. Mas há também, dentro da perspectiva da escola francesa, uma questão que é da paz social. Acho que é uma filosofia também que esse professor pode ter, que é uma filosofia na qual os problemas eles são administrados na contingência das relações sociais. É isso que eu quero chegar mais amplas. E a contingência de um tempo, né? De um tempo também interligado aí à questão da globalização e outras perspectivas. Então, contrapondo-se a essa leitura, né, sobre, por exemplo, Voltaire, que era uma perspectiva interdisciplinar, que poderia ser uma filosofia iluminista ainda dentro das escolas, né, que o professor François nega e diz que não é para os alunos. Ele sugere a leitura do Diário de Anne Frank, né, que é uma perspectiva também interessante no filme. Por quê? Porque significa lá um autorretrato, de certa forma. Talvez ele quisesse dar essa forma, né, essa indicativa, talvez animando, né, esses alunos. Só que o diário narra uma situação de isolamento e um desfecho trágico, né, por conta da Segunda Guerra Mundial e principalmente no contexto da perseguição nazista aos judeus. Então, o contexto de uma literatura correspondente à situação dos educandos, talvez por conta da questão da nacionalidade, não é? Esses alunos, como vou dizer daqui a pouco, eles vêm de regiões bastante determinadas na geografia ou da geopolítica da própria França, mas são perseguidos por neonazistas, skinheads, né? Agora na sociedade francesa. Bom, uma vida talvez apaixonada, tal como a de Frank, como diz uma aluna, diferente delas, eles não teriam experiências a serem narradas, né? E vivências. Isso também é uma questão desse isolamento desses grupos, de certa maneira. Então, inferindo essa questão da ideologia coletiva e libertadora, há uma contra-ideologia nesse sentido, não é? Que, de certa maneira, tenta achar respaldo nas identidades pessoais, nas identidades dos alunos. Essa questão da posição dessa identidade. Bom, e comentando a isso, né, há algumas perspectivas de outros comentadores discutindo em relação a isso. Alguns aqui acreditam que os valores básicos da civilização tenham sido quebrados, né? Que é o caso do Vaz, Sérgio Vaz, num texto de 2009 sobre o filme. Há algumas questões também sobre a violência em meio social, não é? Que é o Debardier, que é um professor de Bordeaux, no qual ele acha que a questão da pátria e dos direitos do homem ainda são importantes nas escolas francesas, só que há um desequilíbrio entre os direitos dos homens, não é? O direito à prática dessa legislação que nasceu na França, e as questões universais ampliadas, e que os professores, em relação à violência nas escolas, eles partem, não é, de posições que negam as identidades nacionais. Acho que isso é um pouco do que eu vou dizer adiante, agora, quando falar dos alunos. Mas, em relação a isso, o papel de François, ele precisa ser visto a partir da dialética, no contexto com oportunidade de trabalho, reforma do ensino, violência, e vista também como uma relação social mais ampla na França, né? Okay? Então, partindo daí,
um segundo ponto aqui na discussão seria dos próprios discentes. A sala, então, acompanhada pelo François, se constitui substancialmente desses jovens, filhos de segunda ou terceira geração de imigrantes advindos do noroeste da África, né, numa região conhecida como Maghreb, que a juventude se reconhece como Maghreb, né, entre aspas, de certa forma, a partir de algumas pesquisas que eu tenho aqui na França. Então é Marrocos, Saara Ocidental, Argélia, Tunísia e outras regiões ali. Além disso, tem a escola abriga, não é, alunos do Oriente, da China e de outros locais. Então, uma das perspectivas é que os magrebinos são de maioria islâmica, não é, e contribuem para a França se tornar aí a segunda nação muçulmana da Europa. São essas questões que, a meu ver, sim, se relacionam com o cotidiano daquela escola, né? Ou seja, que partem dessas relações as relações que são, não é, que são apresentadas no filme. Então, como maioria islâmica, essas pessoas, né, e seus pais, eles têm vivido relações bastante difíceis, principalmente depois da Primeira Guerra do Golfo, né, com a ruptura das relações entre franceses e imigrantes no mundo árabe. Acho que a Guerra do Golfo marcou um momento, em 1990, especial nessas rupturas dentro da França, né, que a escola, a meu ver, faz parte. Então, a parte crescente dos filhos imigrantes sentem-se rechaçadas pelo universo cultural de seus pais e, frequentemente, levados a adotar formas ostensivas de apego ao seu país de origem. Isso é do Stefan Boll e do Michel Pialot, O Retorno à Condição Operária. Estou lendo uma parte do livro deles. Então, o que podemos chamar de encenação de um arabismo simbólico ou efetuar um certo retorno ao religioso percebido como o último recurso pelos filhos de conjuntos habitacionais. Por todas essas razões, abriu-se um fosso entre franceses, que eles colocam entre aspas, e uma fração dos filhos de imigrantes que não deseja, não é, viver a vida de árabes superexplorados, tais como tiveram seus pais. Porque a França abriu suas fronteiras por volta de 1945 para grupos, né, principalmente magrebinos, entrarem como força de trabalho. A França, à época, né, depois de 1945, tinha pouca população, e ela era uma população que não crescia. Só que esperavam que essas pessoas esperavam que viessem ou fossem à França e que retornassem para suas casas. Isso não ocorreu, eles ficaram na França. Então essas situações tornaram elementos conflitivos, não é? Principalmente dentro das escolas. Vale lembrar que em 1989, 3 estudantes de CREU foram proibidas por professores de usarem véus. Não sei se vocês se recordam dessa situação, não é? Véus islâmicos durante o período que ficavam nas escolas. Aliás, depois disso, ocorreram várias expulsões de jovens de escolas por conta de utilização de véus, desde a década de 90. Então, é um assunto ainda conflitivo, não é? E que essa questão conflitiva, ela aparece aí pelo futebol, de certa maneira, né? Reorganizando as identidades nacionais, mesmo não estando, não é, nos seus países, as músicas, as roupas, os bonés, as gírias, as tatuagens, e mesmo a crença religiosa, né, que estão nessas dinâmicas dos conflitos, que são das dinâmicas dos conflitos sociais, né, que estão aí, de certa maneira, colocados no filme. Então, essas noções vistas, que são noções xenófobas, me desculpe, elas estão no contexto dos anos 80 e 90, depois um pouco além disso, que nós chegaremos também, tentarei aqui, né, supervisionadas ou debatidas no campo político. E por razão dessa xenofobia, nasceu na França a Frente Nacional, que é o partido de extrema-direita, não é? Que desde os anos 70, com Le Pen, vem ganhando força e fôlego.
Tanto é que nas últimas eleições, Marine Le Pen teve significativa porcentagem de votos, 36%, que isso na França é muito significativo. Então, isso acho que está relacionado. Eu trouxe algumas fontes aqui que dizem que a Frente Nacional ela não tem razão quando acredita que a frente, os líderes acreditam que os muçulmanos ou os magrebinos estejam retirando trabalho dos franceses. Por quê? Prioritariamente são trabalhadores terceirizados na França que recebem muito mal. E segundo, porque eles acrescentam bilhões de euros, 12,4 bilhões anos de euros, ao PIB francês. Ou seja, essa população ela ajuda a França economicamente e contribui socialmente, culturalmente. Mas o discurso ele tem se articulado em torno da quebra do país, das crises advindas pela presença de imigrantes ou nacionalizados. O fato de ser francês imigrado, então, ou nacionalizado, se situa, por isso, em diversas intemperanças e conflitos entre as personagens. Pois a França, ela tem isso e, como eu disse, está relacionada a certas leis da República Francesa contra a imigração depois dos anos 80. Até os anos 80 não havia muitas leis nesse campo. As mais conhecidas leis, elas são da década de 90, que são as mais draconianas, que eu disse. Que é a Lei Pasqua e a Lei Debré, uma de 93 e uma de 96. Entre elas, o que ocorre aqui é que imigrantes ilegais, tais como a mãe de um personagem, podem ser extraditados. A possibilidade de solicitação de documentos aos que não parecem com franceses, a aparência está redigida na Lei Debré. Então, a restrição aos portadores de dupla nacionalidade servirem ao exército, diminuição de visto de permanência, endurecimento das leis sobre nacionalização por meio de casamentos e sobre imigrantes desempregados. Em determinadas regiões, os imigrantes desempregados, eles são retirados do país. Se você não for francês ou um francês legalizado, ele pode ser retirado da França se perder o seu emprego. Okay? E entre as leis, a de 96, averigua a questão da intimidade. Eu colocava a questão da intimidade dos próprios franceses sobre a presença de visitantes em suas casas. Se um francês tivesse um hóspede estrangeiro, deveria informar imediatamente. Então, ocorreram situações contra isso, a partir da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Então, movimentos tais como Sans-Papiers, que eram pessoas que estavam vivenciaram um momento de suspensão da sua legalidade pela mudança na lei, ou também dos próprios cineastas, 66 deles que foram à imprensa dizer que já haviam abrigado imigrantes ilegais, etc. Então é uma contraposição a essas leis, mas essas leis existem, estão aí. Agora, estão também nesse conflito, aí eu digo no conflito da França. Esse código também, acho que é uma situação da possível extradição do Soleimani, depois que foi expulso da escola, a possível extradição, ela tem um senso também forte na realidade, porque uma lei de 87 previa que o terrorismo ou a delinquência juvenil pudesse ser motivos de extradição na França. Ou seja, isso, e também as pessoas precisavam falar francês. A ideia do autorretrato é uma ideia também de alfabetização do próprio francês, que muitos não tinham, porque há necessidade de se falar francês e se escrever francês diante das autoridades. Isso é um teste de verificação na França. Então, poderia chamar a atenção para a própria família como um todo. Por isso que uma autoextradição seria até possível, por conta da questão da delinquência, digamos assim. Estou querendo dizer isso porque as relações da escola, a meu ver, são frutos dessas relações sociais mais amplas. Não há como sair disso.
Então, essa questão do autorretrato, não é? Esses testes de nacionalidades, acho que há uma interligação. E a Teresa Maria Trindade da Silva, ela observa que uma reflexão que se encontra extremamente reveladora no filme, visto que a questão é provocadora na França, pois pensamos que as desigualdades escolares são justas, mas as desigualdades econômicas e sociais não são. Percebe-se nas discussões entre os professores a preocupação com as desigualdades sociais e econômicas vivenciadas pelos seus alunos. No entanto, a ideia de sucesso escolar está ligada aos méritos dos estudantes. É como se não houvesse a interferência de outras questões, senão as de cunho cognitivas no campo do ensino e da aprendizagem. É uma autora também que escreve sobre esse filme. Então, o terceiro ponto aqui, eu estou no meu tempo, é relativo à própria escola, né? Quebrando a narrativa dos acontecimentos, o livro que eu disse aqui, ele traz nas páginas aqui entre 54 e 55 o próprio François Bigodeau dizendo sobre 21 disposições das escolas francesas. Entre elas estão, né, quais são os valores da escola republicana e como fazer para que a sociedade os reconheça. Qual deve ser o papel da escola para a Europa de hoje e das décadas futuras? Que tipo de igualdade deve a escola perseguir? Deve-se compartilhar de outra forma a educação para jovens e adultos e investir mais no mundo do trabalho? Como os pais e parceiros externos podem favorecer o sucesso escolar? Esses são 5 pontos dentro de 21 deles. Então, tais como as políticas, né, as políticas imigratórias e para a nacionalização, a escola básica francesa tem passado por diferentes modificações, transformando-se em função das relações de trabalho e relações étnicas, né? E, portanto, essa educação francesa, ela está aí, acho que, basicamente representada nessa escola, pela escola, por ser uma escola de zona de educação prioritária. Nessa escola, há o Conselho Educacional, que é o FCPE, que vem pais também para ele. E a crítica que muitos trabalhadores fazem a essas escolas, como membros do conselho, é que todo mundo passa. Porque essa escola aí é a escola chamada colégio, que aqui no Brasil é o ensino fundamental, né? Então a aprovação é feita por tempo de casa. Isso é a fala de alguns pais entrevistados pelo Bull e o Michel Pialot. Então o ensino profissionalizante, que acho que era um receio daquela aluna que diz que nada aprendeu, ele tem ficado em segundo plano, por um lado. E os colégios, eles têm feito com que os filhos dos trabalhadores permanecessem mais tempo. Agora que está uma questão, acho que central da globalização e tudo nisso, porque os alunos, ao término do 9º ano, não é, vão para o liceu, e após o liceu, que é o ensino médio aqui, eles precisam prestar um exame chamado Baccalaureal, que é o BAC, que é o quê? É um exame de proficiência, não é, no conjunto aí do tempo escolar, é um exame de proficiência para mostrar se os alunos podem ou não seguir o ensino universitário, ou de lá partem para o ensino, não é? O ensino profissionalizante. Então, sem BAC, na França, eles vivem uma situação muito pior, né, que estão os piores salários, os piores cargos e tal. Então, de acordo com o Stéphane Bull e o Michel Pialot, desde os anos 80, o governo francês quer ampliar o BAC para 80% da população. É a meta do ensino francês. Então, é uma meta bastante estranha, porque ao mesmo tempo que as pessoas saem rapidamente, porque o conselho de classe é soberano sobre as notas, os professores quase não avaliam por notas. Acho que vocês viram aqui isso. Lembra as reformas no ensino dos anos 90 no Brasil, né, Fernando Henrique, etc. Como é que essas questões sobre a reprovação, elas se puseram em torno das políticas educacionais do Banco Mundial e outras sobre a escola. Aqui também ocorre isso. Então é uma escola diferente, por exemplo, é discutida por Paul Willis, né, na Inglaterra operária, onde a rebeldia, os valores atribuídos ao ensino por alunos da classe trabalhadora, assentavam-se
a certeza de seguimento da vida operária familiar. Na França, houve um rompimento de gerações. Acho que todos os lugares do mundo que a globalização econômica tem afetado, viveram a situação na qual ocorreram rompimentos. Primeiro, um rompimento geracional. Toda geração rompe, né, de certa maneira. Só que agora rompe, nos anos 90, o rompimento, ele está interligado também à mudança radical no trabalho, né? Então, é um duplo rompimento, que as escolas tentam dar conta, né, dessa situação. Então, as ZEPs, elas são escolas que nada ensinam para muitos trabalhadores, ou deixam de aprender. Talvez a questão de algumas mães dizerem que algumas escolas tinham realmente diferenças, na verdade, sim, porque estavam fora dessas zonas ZEP, que são dos conjuntos habitacionais na França. Então, são as escolas periféricas. Então, chegando já quase ao cabo, para a gente falar um pouco sobre isso, a questão levantada por Pialot situa, então, essas escolas e relações de trabalho na fábrica da Peugeot, né, e Sochaux, no qual nota a quebra de solidariedades entre os trabalhadores mais antigos e os jovens terceirizados, com relativa presença de nacionalizados e filhos de imigrantes. Então, parte da insatisfação de ambos os grupos advém dos títulos escolares ou das ausências dos mesmos, que se dividem em operários especializados e OP, que são os técnicos. Geralmente, jovens saídos do colégio, jovens imigrantes e jovens que recebem muito menos do que os outros trabalhadores franceses. Entretanto, a entrada dos jovens no processo de trabalho por aí gera as insatisfações, não é? E que tem permitido um crescimento, e que eu tenho os números, do voto operário para a Frente Nacional na França. Então, de certa maneira. Bom, agora aqui eu trago também mais uma reportagem sobre os casos de violência na França. A primeira violência talvez tenha sido violência entre alunos e professores, né? Ou principalmente o François, a primeira ideia da violência. E uma segunda violência, como desde 2000 a cada ano é mais de 225 mil incidentes entre os próprios alunos, né, por regiões de bairros, por brigas de bairros e brigas étnicas entre diferentes grupos sociais. Dito isso, vou para minhas considerações já, talvez tenha avançado muito, é que alguns problemas eles são franceses, mas alguns temas vão para além da situação francesa. O primeiro, eu diria que é o conflito entre educandos e trabalhadores, né, frente à cultura, ou às culturas repassadas no contexto familiar. Há uma quebra também de cultura entre os pais e os filhos, né, porque se esperava essa formação pelo trabalho hereditário. Agora, isso tem dado espaço público a termos e noções tais como a de exclusão e reestruturando as dimensões conflitivas e antagônicas da sociedade. Agora, com perseguições de imigrantes e conflitos pela redistribuição de verbas públicas. Talvez a tradicional luta de classe do operariado e a luta pela escola do filho tenham vivido na França esse deslocamento, né? Esse deslocamento dos conflitos. Eu acho que isso é um deslocamento que tem atingido diferentes dimensões. Até o termo excluído, que é um termo de moda na França também, o Pialot diz isso, que tem substituído as questões sobre condição de classe. Essas pessoas passam a ser vistas como excluídas. E nesse sentido, que há a criação de escolas tais como as ZEPs, né, para colocar os excluídos dentro. Mas isso, aquelas pessoas não se veem como excluídas porque têm trajetórias culturais, né, amplas, têm lutas familiares para que os filhos fiquem nas escolas e tal. A exclusão não é vista na prática das pessoas, da vida. E talvez seja alguma perspectiva que, como crítica ao capitalismo, acaba por reforçar o capitalismo, como se alguns não tivessem meritocracia suficiente e outros não. O segundo, o encadeamento dessa ideia, né, em encadeamento, esses nascidos nos anos 90, então são esses filhos da globalização, que são esses que viveram esse rompimento de geração, né, sequenciado pelo rompimento das regras de trabalho. O terceiro aspecto é que a escola, como parte do social,
deve ser e contribuir com a criação de espaços democráticos. E o que deve e pode fazer nesse momento é abrir contato com diferentes modos de experiência ou modos de experiências no qual as ideias sejam trazidas para a prova da vida, né? A crítica da vida seja ampliada sobre o trabalho ou assuntos que está sendo ou os assuntos estudados. Significa abrir as universidades e as escolas não apenas para ensinar, mas também aprender, né, com essas relações da própria dinâmica que a sociedade coloca. E por fim, eu me refiro a esse terceiro ponto aqui, não por uma questão metodológica, mas por uma questão política, no campo, né, que se estabelece hoje, até mesmo no Brasil aqui, que são as questões levantadas à escola sem partidos, e a reforma do ensino médio, com o BNCC feito em gabinete, né, que roubam a experiência e tentam implantar a qualquer custo a mordaça ao processo educacional. Né? Então nós também percebemos aqui que o processo político mais amplo é o processo que está sendo imposto às escolas. Né? Então, como avaliar a conduta de professores e alunos fora do contexto global, né, dessa educação? Assim, ao invés de, né, bons ou maus, ou voluntaristas ou não, são pessoas, sujeitos vivendo condicionadamente às relações políticas e sociais mais amplas. Né? A sociedade e a economia e a cultura nesse aspecto andam juntas. Ok? Então era a minha contribuição aqui para o debate, partiria desses temas e dessas dimensões. Obrigado a todos. Obrigada, professor Sérgio. Ok? Meu irmão, vai até aí? Tá. Bom, entre o muro das escolas, o que a gente vê, que eu conheci, li um livro que é Compêndio Análise Institucional, que é muito bom, até eu falo para essa leitura do senhor ler também, que é um livro muito bom do Gregório Barenbrich, né, que aí ele vai falar sobre a questão da institucionalização, que condiciona, né, nós somos diversos, nós somos de diversas cores e diversidades culturais, e economia muito restrita, a nossa economia, né? E então a gente passa pelos maiores apertos e aí é condicionado daquela forma. O aluno que daquele jeito arteiro e tal, nem é porque talvez a mãe dele lá, quando coloca a mãe dele e a mãe dele faz bem a defesa dele, não, mas meu filho é um bom menino e tal, né? Mas condicionado, que a gente vê que as instituições muitas vezes estão numa estrutura engessada, que não olha além, porque a gente tem que ver a pedagogia também. Está sendo atrativo para o aluno chegar e ter a ânsia de aprender, porque tem que sentir a vontade de estar ali, e tem que acordar de manhã com vontade de ir para a sala de aula, né? Aí a gente tem ali a questão da diversidade religiosa, o senhor acabou citando também, a França, um monte de povos, como o Brasil também, um monte de povos. E nós temos que nos identificar, enquanto no Brasil, enquanto povo brasileiro, é reconhecer o outro como igual, e aí ter a noção, né, que inclusive foi ensinado por eles, os franceses, igualdade, liberdade, fraternidade, justiça social de fato, que a gente precisa. A gente tem identidade enquanto povo para a gente conseguir fazer as nossas deliberações em assembleias e ser ouvido de fato, para não acontecer o que está acontecendo na nossa política, uma sujeira imensa dos ricos que quer simplesmente fazer dos pobres mais escravizar. Rousseau, ele já tinha lá uma leitura sobre o Emílio, né, quando ele vai falar sobre a questão da educação, né, e aí a família, a participação da família no âmbito da escola,
que aí tem o Pestalozzi, que vai também fazer uma referência disso, da escola suíça. E isso que a gente viu traz grande preocupação para nós também, porque o nosso modelo é um modelo vindo de lá, das escolas francesas. Então, quer dizer, a gente precisa sim repensar as formas de ensino, repensar a pedagogia, de tal forma a trazer, porque é importante que todos tenham educação, que o acesso à educação chegue a todos, né? E Paulo Freire, falando sobre a pedagogia cosmopolita, que isso é importante demais, a pedagogia cosmopolita, e vai falar essa fala, que ser atrativo, que as pessoas precisam se sentir, né? É isso. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiro cumprimentar o professor, né? Agradecer. E eu queria levantar duas questões que eu ouvi o senhor a respeito dessas questões, né? Eu trabalho com educação especial e a gente tem visto assim, como que o ensino profissional ele é como se fosse marginalizado, né? Quando a criança chega na educação especial e as pessoas não conseguem fazer muito para aquela criança, uma criança autista, uma criança com algum comprometimento mental mais grave, né? Aí a frase que sempre se ouve é assim: não, esse menino tinha que estar aprendendo uma profissão. Ou seja, esse menino não serve para aprender nada, então ele tinha que estar aprendendo uma profissão. Colocando assim os cursos profissionalizantes, ou essa perspectiva do aprendizado profissional como uma coisa, como uma último recurso, né? Como se fosse assim, tirado da lata do lixo, né? E a gente tem visto hoje um incentivo muito grande para essa questão profissional, né? Dos cursos profissionalizantes, com várias escolas, tal. Essa volta, né, ao curso profissionalizante, inclusive nessa reforma do ensino médio, está sendo proposto também. E a outra questão, né, então eu gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre isso no Brasil, né, sobre essa marginalização e essa valorização ao mesmo tempo da questão do curso profissionalizante. E outra questão é que, assim, eu vim acompanhando com muito entusiasmo, né, dessa geração X agora, a questão das profissões do futuro, né? Os jovens estavam assim, muito ousados e se propõem a trabalhar em espaços virtuais, espaços sem parede, aquela coisa toda. Então estava assim um boom desse movimento, né? E agora com a crise política, a crise financeira, os próprios jovens estão tentando se adaptar às empresas mais conservadoras, empregos mais estáveis, né? Então, como que o senhor vê isso, essa questão da geração X ter se assustado a tal ponto de ter, agora, está tentando ao mesmo tempo que eles estavam tentando assim, inovar demais, agora estão tentando se tornar conservadores, né? Então, eu queria ouvir sobre esses dois pontos. Obrigado. Muito obrigado. Bom, parabenizo pelo trabalho com a educação especial, né? Porque é um campo muito frutífero ainda, né, a ser explorado, pesquisado e trabalhado em outros desse campo. Em relação ao curso de ensino profissionalizante, nós vivemos aqui no Brasil os descompassos em torno, né, dessa profissionalização de forma geral. Até nos anos 70 havia obrigatoriedade do curso profissionalizante nas salas de aula. Em 1980 houve um rompimento, né, porque a classe média pressionava dentro do ensino médio que os alunos tivessem um curso mais propedêutico. Então é uma situação em disputa na sociedade a questão da profissionalização frente ao ensino propedêutico como um todo, né? Isso vem se colocando. No governo Fernando Henrique houve um rompimento dessas escolas, que deixaram para um outro momento, né? Ou pelo Senac, Senais, essa segunda formação, essa formação. No governo Lula, o inicial até, né, por um tempo ainda permaneceram isso, porque as disputas estavam grandes. Há uma visão gramsciana sobre a politecnia, não é? Tanto propedêutico quanto do trabalho, que seria um local de formação dos trabalhadores, né, diferente do espaço da fábrica, mas também não à mercê das empresas,
Né? Há empresas que dominam Senai, Senacs, né, com material didático e outros. Então talvez seria um ensino para determinada empresa que as pessoas ainda precisariam concorrer. Só que agora o Pronatec e outros mostraram outras dimensões também, né, com o ensino privado das faculdades e tal. Mas sobre essa questão do ensino, na França tem ocorrido um descrédito até mesmo porque as relações de trabalho elas foram modificadas ao mesmo tempo. Se as pessoas significa também que o proletariado, digamos assim, né, o operariado, melhor dizendo, na França ele teve uma decaída, saiu de cena, digamos assim, por conta da terceirização lá, que foi já bem antiga e bastante forte, né? E também pela reorganização dos sindicatos, né, que combate a isso, porque na França, voltarei ao Brasil, mas a França, ela, depois de maio de 68, isso não é muito estudado, alguns autores leem isso, mas houve uma forte pressão sobre os trabalhadores, para quebrar a classe trabalhadora francesa mesmo. Né? E depois o Mitterrand chegou ao poder na década de 80, esperavam que fizesse alguma coisa, mas nada, né? Os partidos socialistas nada fizeram. Então, assim, é uma indústria francesa muito muito tecnológica, a tecnocracia do governo, ela se liga nessas empresas e a própria globalização, de forma geral, que tem, né? Tem aí a China, né, como uma nação bastante dura e rígida nas relações de trabalho, né, que tem refeito isso. Então é o comércio, outras perspectivas. Há o BAC e há o LEP, que era para o trabalho lá. Muitos, por exemplo, os cursos profissionalizantes franceses é para cozinha, cozinheiro ou setor de caldeira, mas as pessoas quase não arrumam emprego, né, nas áreas que estudam profissionalmente. Então acreditam os filhos trabalhadores nesse rompimento que teriam mais chances, né, com cursos propedêuticos, com o BAC. Acho que no Brasil, talvez isso, a expansão das universidades, talvez mostrem uma opção por cursos, né, universitários, diferentes dos cursos tecnológicos que ainda existem. Mas eu não conheço muito a fundo como é que a situação está. Mas que há um descrédito, de certa maneira há. Não é? Até mesmo por conta da segunda questão, eu acho. Que é a flexibilização, talvez. Nos anos 90, disseram, né, eu acho que uma característica do neoliberalismo foi sugerir que as pessoas teriam muito a dar a partir das suas próprias qualidades. Né? Queriam que as pessoas fossem criativas, flexíveis, né? Como é que isso tudo... Houve uma grande propaganda em torno disso. E acho que rompendo até a questão das desigualdades sociais, porque foi uma época que as diferenças foram elevadas frente às desigualdades, né? Então, uma pessoa que para sobreviver vive coletando materiais como papelão e outros, é tido como um agente ambiental, né? Acho que houve um dourar de pílula nesse campo dos anos 90 que chegamos ao ponto que estamos, com a reforma trabalhista, né? E tal, e por incrível que pareça, essa visão ela foi assumida também nos currículos, né? O Fernando Henrique colocou lá nos anos 90 os currículos das competências, das tecnologias, achando que as pessoas teriam uma grande liberdade para procura de trabalho e outros. Acho que não ocorreu isso, né? Então acho que é um sinal dos tempos e é um sinal do qual a reforma trabalhista, dentro das relações escolares, ela vem, talvez, ao encontro, né, da regulamentação de 68% dos brasileiros que têm trabalho informal, né, que vivem do trabalho informal. A grande maioria do trabalho no Brasil é informal. Né, e isso mostra bastante que, apesar dos jovens, né, estarem buscando, o nível de informalidade tem mostrado que as pessoas estão se virando, né, para sobreviver. Então são eu diria nesse momento que são essa minha visão sobre esses dois pontos. Mas agradeço muitíssimo. Só um toque só. Uhum. É como você coloca, não dá para falar
sobre educação sem tocar Aham. na forma de produção que nos oprime, que Sim. nos faz de escravo. Sim, exatamente, é isso. Professora Núbia. Aham. Concordo plenamente. Bom dia, Sérgio Paulo. Bom dia a todos. Eu percebo que a sua fala ela é direcionada muito mais amplamente para o aspecto político, que está incluso dentro da escola, mas o filme mostra um caráter específico que acontece em todas as escolas, principalmente escolas ou que são periféricas ou não são escolas de entorno, são escolas de trânsito, onde acolhem, em sua maioria, alunos dos guetos da cidade. Eu falo isso porque eu já tive as 3 experiências de trabalhar em escola de entorno, que o público é ele é seleto, escola de trânsito, e agora eu trabalho numa escola periférica, dentro de um bairro afastado, extremamente discriminado e com alto índice de criminalidade. E chegou o momento que eu finalmente vi isso em algum lugar, porque acontece comigo. Num determinado momento da discussão dos professores, eles começam a falar, olha, mas o aluno tal, ele já passou por essa repreenda, nós já tomamos essa atitude com ele, essa decisão com ele, já foi advertido, já foi isso, foi aquilo. Nós, a verdade, aí é o professor de História e Geografia que diz, nós perdemos o controle sobre a situação ou sobre o aluno, a situação causada pelo aluno. Então, eu paro para pensar, porque isso aconteceu comigo essa semana. Desde que eu entrei na escola, eu estou evitando tomar uma decisão com uma aluna, porque eu sei pelo perfil dela que ela é difícil, que ela é isso, que ela é aquilo. E essa semana não deu. Eu falei para ela, Lailane, por favor, se retire da minha aula. Ela falou, para mim tanto faz como tanto fez. E saiu batendo palma e correndo e cantando, como se nada tivesse acontecendo com ela. Apesar de todas as agressões, de todas as vezes que ela parou a minha aula e tal. Então, é claro, você já também fez referência à sua fala, assim que você começou, que todos os problemas da sociedade recaem dentro do pátio da escola, especificamente dentro da sala de aula. E quando a gente sente que nós perdemos o controle sobre o aluno, e aí se trata de uma questão de disciplina, disciplinar, né? Porque uma sociedade saudável, ela tem limites em todos os setores da sua vida, em todos. E aí não se trata aqui de ideologias, se trata que um dos pilares da educação, pelo menos no Brasil, é a convivência. Nós temos que aprender a conviver um com o outro, e a escola está aí para isso. Não é para outra coisa, para isso também. E principalmente para isso. Mas isso está impossível, porque a todo momento nessa escola de periferia onde eu estou, vai tomar que essa semana um aluno me mandou ir cagar. Aí ele foi passar 3 dias no cantinho do pensamento, no meu pensamento cagando, porque ele tem que pensar por que ele está em casa. Então eu gostaria que você falasse um pouco, pela sua experiência da sua leitura, e você também já foi professor da educação básica, muito tempo, que você indicasse, inclusive, leituras, porque nós, para mim, e aí eu vou não concordar com a fala do colega, que não é que não há um atrativo para o aluno na escola, há sim. Eu não acredito que nós tenhamos estudado tanto, alguns, que uma boa maioria, aí, uma boa parte já jogou a toalha, não está nem aí, mas boa parte luta. Tem uma boa aula sim, prepara sim, estuda sim, então são aulas atrativas sim. Tanto é que tem turmas inteiras que ficam encantadas com a sua aula, eles param, eles prestam atenção, e na hora que a aula termina, eles falam, mas já! Sinal de que eles gostaram muito. Mas tem alguns lugares, como é no caso das escolas periféricas, não que o Estado não esteja lá, não é o caso do Rio de Janeiro, a ausência do Estado nos morros, nas favelas. Aqui em Uberlândia não é esse o caso, o Estado está presente em todos os bairros, em todos.
Não se trata disso. Não é porque não tem saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso, acessibilidade. Cidadania, nesse sentido, acontece em Uberlândia. Mas não tem mais disciplina. A pobreza não é só econômica, a pobreza já assolou essas comunidades há muito tempo. Então eu gostaria que você comentasse um pouco, porque o filme ele começa no ambiente da sala de aula e ele termina no ambiente da sala de aula. As relações de violência entre alunos e professores estão muito grandes. Então não é esse professor que chamou elas de vagabundas. Eu trabalho num lugar onde tem professor jogando giz em menino. Daqui um dia vai jogar outra coisa. O menino me mandou encagar, daqui a pouquinho ele me manda tomar naquele lugar. E daí? Ah, mas você é adulta da história. Então você sabe o que é tomar. Não, não se trata, sabe? A gente desconstrói isso numa boa, tranquilo. Mas isso tem um significado muito mais profundo e nós não podemos fazer ouvidos moucos porque, tomar no cu não é nada, não é mesmo. Mas cuidado com a intencionalidade ao qual ele mandou. Porque hoje ele está mandando me tomar e cagar, amanhã ele pode me bater. E daí? Também não foi nada? Ok? Então eu gostaria que você comentasse sobre. Ô Núbia, muito obrigado pelas reflexão, experiência e as questões. Eu entendo, eu fui realmente professor, e sou, né, professor por muito tempo da educação básica mesmo, vivi mais de 20 anos como professor de educação básica e acho que por isso que a minha leitura tentou sair um pouco da questão da experiência do vivido, assim, para uma dimensão que pudesse ser uma dimensão maior, porque eu acho realmente assim, que há os casos, né, que são casos que merecem algum tipo de observação especial, né, que são os casos de extremo descompasso. Eu não tenho lido estudos sobre isso, mas tem algumas relações em torno de acho que a ideia da autoridade do professor ela é importante, a discussão sobre autoridade e ela precisa ser separada da noção de autoritarismo, né? Porque a autoridade é algo discutido até pelo Paulo Freire, né, o Ian Shore, que acho que foi citado aqui, acho que é uma leitura interessante para isso. Por quê? Porque o professor tem o dever mesmo de parar uma aula, não é? E não deixar uma situação ir adiante. Se a gente for ver o François Marin, ele faz algo diferente disso. Parece que ele espera a situação chegar num ponto, não é, de conflito. Eu acho que a ideia da paz social dele, ele leva para um lado na qual é o declínio da paz social. E algumas vezes ele fala, então tem que ter uma resposta de outro em torno das questões de futebol, questões étnicas e tal. Mas eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque a autoridade do professor está além do próprio ser, né, em sala de aula. Obviamente primeiro o dever de romper uma situação de quebra, né, de normalidade ou de direta relação com preconceito de gênero, racial, né, preconceito de classe e tal. O professor tem o dever de parar e cortar isso imediatamente, seja da maneira com que for, usando o instrumento da voz, ou de retirar da sala, ou mesmo, né, de uma boletim de ocorrência, alguma coisa. Eu acho que isso é uma questão pessoal de atitude do professor, né? Que isso é esperado dos professores na sociedade por conta da autoridade do professor. Isso é algo que está na autoridade. Agora, entre a autoridade, o chão, qual seria o chão dessa autoridade seria a própria forma das relações sociais, mas as quais elas precisam, como um todo, de uma reforma, né, de uma reestruturação das relações de solidariedade, né, as discussões em torno das atitudes sociais mais ampliadas, e principalmente algo que os professores têm reclamado há muito tempo por conta da proletarização da própria carreira, que tem gerado perda de autoridade.
Essa proletarização, ela vem, por alguns autores, caracterizada pela perda de autonomia, né? Que é a perda de autonomia curricular, por um lado, frente às avaliações externas, Enem, outras provas, né, que colocam esse desafio para os professores. Uma outra questão é a questão da quantidade de aulas por semana, que leva o professor a fazer aulas excelentes e tal, mas leva-se a questão de recorrer ao livro didático, que é muito importante como instrumento de ensino, por conta do currículo prático que o livro de história impõe. Então as aulas parecem muito repetitivas e tal, no âmbito, né, geral. Essa perda de autoridade também vem dessas questões do salário dos professores, que precisam, né, trabalhar demais, com poucos recursos, porque isso tudo é intencional na sociedade. Essa sociedade, ela funciona bem para o capitalismo que nós temos. Se percebermos bem, esta é a sociedade esperada, né? Eu fui consultor do Enem um dia, em 2010. A Denise vai sair porque ela não aguenta mais essa história. Tá bem. Então, no Enem eu tive que fechar. A Denise, espero que ela não ouça, né? Porque sempre que ela me acompanha nas aulas de outros também. Então é assim, o que ocorreu? É porque a sociedade do capitalismo é porque espera-se dos alunos um certo grau de prática e de comportamento para entrar no trabalho. No Enem eu aprendi, entre umas palestras a respeito disso, porque eu tive que fechar a prova de 2010, trabalhando para o governo, né? Dentre as palestras com a Polícia Federal e outras, eu tive uma palestra com a seção pedagógica do INEP. Essa palestra diz o seguinte: o que se espera de um egresso do ensino médio? Espera-se um pouco de autonomia, que ele consiga gerir, o exemplo foi esse, uma oficina com 2 ou 3 trabalhadores, uma oficina mecânica, digamos assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque os nossos esforços, né, para colocar uma aula crítica, seja lá o que for isso, ou para colocar a matéria em dia, ou para colocar tudo isso, é visto como uma forma inócua pelo próprio governo. O que ele espera da educação? Ele espera que os alunos tenham um grau certo de autonomia, uma certa flexibilidade, isso tudo, e nada que diga respeito ao quanto ele aprendeu de história, né? O quanto ele sabe sobre a Revolução Francesa, o quanto ele saiba conjugar verbos e tal. Então, para a gente é um choque, porque espera-se que seja um aluno que depois concorra ao mercado de trabalho da forma mais livre que ele tiver, né? Então, que a escola seja um meio disso. Eu digo isso, Nubia, porque parece mesmo que são realidades diferentes. Por isso que, às vezes, uma bibliografia pode ajudar de uma maneira metodológica, mas não ajudaria, talvez, de uma maneira ampla e política nesse aspecto. Porque isso também precisa ser observado, né? Eu digo porque os alunos, eu também trabalho com estágio, meus alunos, quando vão para as salas de aula, e depois, quando egresso, né, vão para as escolas, parecem que estão num mundo totalmente diferente da universidade, né? É como se eles entrassem numa carreira que ela, pela sua regularidade, pela sua forma de comportamento e atitudes, ela já seja uma carreira articulada e organizada para funcionar da maneira com que funciona. Então, os alunos e os professores, por exemplo, os diretores falam: a universidade não está contribuindo para o ensino básico. Não está, porque ainda essas dimensões todas não entraram nas discussões que nós fazemos. Por exemplo, o caso, né, que você teve essa semana. O que pode fazer em torno disso? Seria algo, né, primeiro, para proteger para a sua própria proteção, né, e outras com a sua dignidade no trabalho. Isso precisa ser visto. E dentro desse contexto geral, além das questões importantes e individuais, particulares, que ferem, né, professores de várias maneiras, ou também alunos nessa relação, eu pensei aqui nessa questão, ou nesse ponto de vista, né, mais ampliado, porque eu acho que isso merece as avaliações e a posição agora contra as reformas ou a favor de reformas, né,
que moldem o ensino, não as reformas tais como estão sendo feitas, porque elas estão em conjunto geral. Mas algo precisa ser feito, mas essa reforma não vai reformar só o ensino, ela tem que ser uma reforma social como um todo. Porque senão esse ciclo que ocorreu com você, ocorreu comigo nos anos 90, já. Né? Já é já de longa data esse tipo de ação. Por quê? Os professores também não avaliam mais em algumas séries. Nós perdemos instrumentos de avaliação, e avaliação não no sentido de prova, mas a avaliação na forma geral da esperança e expectativa que temos de pensar e refazer o nosso próprio trabalho. Né? Não há fórum para isso. Quando há um fórum para esse tipo, não é, do que nós chamamos realmente de avaliação? Um fórum coletivo nas escolas, onde as pessoas estão, né, se organizando para pensar isso de uma maneira como categoria. Né? Porque, sim, é uma discussão de categoria de trabalhadores, né, nesse aspecto. Então, por mais deslocada que seja a minha fala da sua pergunta original, eu teria a dizer que, pelo menos, o papel da autoridade e de cortar, da maneira que for, os abusos, né, em sala de aula, é um dever do professor, mais do que um direito. Agora, é um direito do professor não ser, né, hostilizado também. Eu acho que isso deve ir às últimas consequências também por parte dos professores. Né? Estou falando também dos casos isolados, tal como você viveu, né, da radicalidade da situação. Ok? Mas, por enquanto, acho que seria isso. Obrigado novamente pela questão.